Começando mais uma videoaula de informática para concurso do escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, ano de 2018. Hoje eu irei abordar um conteúdo presente no edital, que é o conteúdo 4, Microsoft Excel 2013, elaboração, cálculos e manipulação de tabelas e gráficos. A primeira coisa que devemos saber é que o Microsoft Excel, esse é o ícone dele. Ele é um editor de planilhas, folhas de cálculo. Ele foi desenvolvido pela Microsoft. Ele é um aplicativo presente na suíte do Microsoft Office Excel 2013. E a partir da versão 2013, o Microsoft Excel permite a criação de planilhas ilimitadas em suas pastas de trabalho. Lembrando que a quantidade de planilhas a serem criadas dependerá das configurações do computador utilizado pelo usuário. Então vamos lá. No edital ele fala o seguinte: cálculo e manipulação de tabelas e gráficos. Então é importante entendermos como que funcionam as fórmulas para efetuarmos os cálculos e também os conceitos. Então aqui eu estou falando sobre fórmulas. A sintaxe ela é seguida de constantes, que são os valores numéricos e operadores de cálculos, como sinais mais, menos, asterisco e barra. Então vamos lá. Então vamos marcar duas opções aqui, ó. São as constantes, que são os valores numéricos, e os operadores de cálculo. Ou seja, então os valores, isso aqui é representado pelas constantes, e os operadores de cálculo. Aqui temos mais, temos o menos, multiplicação, elevado e a divisão. Então toda a fórmula do Excel, a primeira coisa que devemos saber, que ela começa com igual. Então, seguindo a ordem padrão das operações matemáticas, multiplicação e divisão é executada antes da adição e subtração. Então aqui a gente tem 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Caso queremos mudar a ordem padrão, se colocarmos o parêntese, aí o valor vai ser diferente. Então aqui ele vai primeiro resolver a operação dentro do parêntese, depois ele vai multiplicar. Então aqui a gente tem 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. Se colocarmos os parênteses, vai ser 7 vezes 3, que o resultado será 21. Então aqui temos as operações básicas. Vale ressaltar que a banca ela não vai cobrar uma situação básica dessa. Por exemplo, quanto que é 10 mais 10? Divida dois valores, 3 vezes 3, então ela vai cobrar um conteúdo que exige mais do candidato. Então a gente tem que entender como que funciona a fórmula, o que é uma constante, que são os valores numéricos e os operadores de cálculo. Agora vamos sempre voltado no assunto cálculos. Existe no Microsoft Excel 2013 e nas outras versões também o autossoma. Você pode usar o autossoma para somar rapidamente uma coluna, uma linha ou os números. Ou seja, qual que é a função do autossoma? A gente tem uns valores na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando clicamos no autossoma, ele já tem a soma padrão. Clicamos em autossoma, apertamos Enter, aqui. Ela fica dentro da guia página inicial. E apertamos Enter na guia autossoma, o que ela vai fazer? O autossoma ela insere automaticamente uma fórmula da função soma. Então aqui a gente, quando clica aqui, ela já vai inserir uma soma. Então se tivermos os valores, o próprio autossoma fará a seleção dos valores e dará a soma dos números. Então essa é uma forma muito prática e rápida de usarmos a fórmula soma. Aqui é um exemplo do autossoma. Aqui temos na coluna A, coluna B e a coluna C. Aqui temos as linhas 2 a 7. Então, quando clicamos no autossoma, temos os valores já preenchidos. Aqui é entretenimento, TV a cabo, videolocadoras, filmes, CDs e totais. Então, quando o cursor está nessa célula aqui, está na B7, e clicamos no autossoma, o que o autossoma vai fazer? O autossoma ele já vai preencher o intervalo. Então ele já vai preencher essa parte automaticamente, e você apertando o Enter ele já vai te dar o resultado. Então aqui temos aqui um exemplo de fórmula, que é a fórmula de soma. Começa igual, soma, B3, 2 ponto, B6. Então quando temos os 2 pontos, estamos pegando o intervalo. Então são todos
no intervalo dessas células aqui, que ela trará o resultado. Então, aqui temos o mesmo exemplo, B3, 2.B6 e o totais. Da mesma forma, clicamos aqui com a célula, clicamos no botão autossoma, ele trará o resultado desses valores aqui, que é o C3, 2.C6. Fórmulas A1 mais A2 mais A3. Soma os valores da célula A1, A2 e A3. Igual a soma A1, 2.A10. Usa a função, então ela usa a função soma para retornar a soma dos valores da célula A1 até a A10. A função hoje retorna a data atual, igual maiúscula, olá. Ela converte o texto olá em olá, usando a função maiúscula, ou seja, ela vai converter esse texto, vai colocar olá em maiúsculo. Aqui temos uma função de condição, se A é maior que zero, se A1 é maior que zero, use a função sim para testar se A1 determina se ela contém um valor maior que zero. Essa função aqui, condicional, especificamente, ela é uma função bastante cobrada em qualquer edital. Então é uma função de condição, então eles gostam de cobrar esse tipo de função. Então as funções de condição, funções de conta, função de soma-se, então elas são bastante importantes porque elas caem muito na prova. Então tem um exemplo de questão que irá abordar esses conteúdos. Então não adianta eu passar todas as fórmulas existentes, então é importante observarmos como que a banca cobra, como que é o estilo de questão, e na medida do possível a gente vai passando por questões do estilo da prova. Então vamos lá. As partes de uma fórmula do Excel. Uma fórmula também pode conter qualquer um dos itens a seguir ou todos eles. Funções, referências, operadores inconstantes. Partes de uma fórmula. Então aqui a gente tem igual, que começa uma fórmula, π vezes A2 elevado a 2. Então aqui tem 1, 2 e 3. 1 é a função π que retorna o valor 3,14, 2, reticência. 2, referências. A2 retorna o valor na célula A2. Então aqui temos o valor da célula A2. 3. Constantes, números ou valores de texto inseridos diretamente em uma fórmula. Por exemplo, 2. Então aqui temos o 3, uma constante. Temos uma referência, temos uma função. E o 4, que é o vezes e o elevado, são operadores. O operador circunflexo eleva um número a uma potência e o operador vezes asterisco multiplica os números. Então essa é as partes da fórmula. Então é importante entendermos. A função se, coloquei ela especificamente porque a banca gosta muito de cobrar ela. Então a função se é uma das funções mais populares do Microsoft Excel e ela permite fazer comparações lógicas entre um valor o que você espera. Em sua forma mais simples, a função se diz: se algo for verdadeiro, faça tal coisa. Caso contrário, faça outra. Então é uma função condicional. Use a função se, uma das funções lógicas, para retornar um valor se a condição for verdadeira e um valor lógico se a condição for falsa. Então aqui a gente tem a estrutura padrão da fórmula se. Aqui gente, quando vamos fazer um teste lógico, então essa é a sintaxe padrão da fórmula. Então ela começa se, teste lógico, valor verdadeiro, se não, valor falso. Então aqui temos aqui, ó, igual, começando toda a fórmula do Excel. Se a banca pedir alguma questão, ela não começa com igual, então ela não é uma fórmula, então ela não vai obter valor. Então se A2 é maior que B2, acima do orçamento, se não, ok. Se A2 é igual a B2, ponto e vírgula, B4 menos A4, valor vazio. Então a gente vai ver em exemplos como que funciona. A função se, que temos a sintaxe de novo dela. Então o teste lógico obrigatório se a condição que você deseja testar. Valor se verdadeiro, obrigatório se o valor que você deseja retornar se o resultado do teste lógico for verdadeiro. E valor falso é opcional. O valor que você deseja retornar se o resultado do teste lógico for falso. Vamos lá para os exemplos. Aqui a gente já tem uma planilha um pouco mais elaborada. Então aqui a gente tem os campos na coluna B, C, D e E, né? Temos aqui o custo orçado, custo real, o status
do custo e o valor excedente. Ou seja, resumindo aqui, então aqui a gente tem uma planilha de um orçamento. Então aqui, ó, vamos falar que isso aqui é o valor limite do orçamento, esse custo orçado. Então aqui temos 800, e quando foi fazer o orçamento real, ficou acima do orçamento. Então aqui ela apareceu a mensagem acima do orçamento. Aqui temos o limite do custo orçado, aqui ficou dentro do orçamento. A mensagem foi acima ou dentro do orçamento. Então aqui temos a função. Se C2, então aqui é se o C2, então aqui C2 é maior que B2, acima do orçamento. Caso contrário, dentro do orçamento. Então a mensagem verdadeira é acima do orçamento, a mensagem falso, na verdade, a mensagem verdadeira é acima do orçamento, a mensagem falsa dentro do orçamento. Então vamos lá. Aqui temos valor 375, aqui ficou 324, então ficou dentro do orçamento. 150, 128, dentro do orçamento. 150 ficou maior, acima do orçamento. E aqui ficou o valor excedente. O valor excedente é o custo real menos o orçamento. Então isso aí é fácil, é uma operação matemática básica. Então aqui no exemplo acima, se a função D2 está dizendo que C2 é maior que B2, retorne acima do orçamento, caso contrário, retorne dentro do orçamento. Então a banca gosta de cobrar esse conceito, questão de condição, para que, além do conceito básico de fórmula, das funções, como que é construída uma fórmula, é importante também entendermos se estamos cientes do que a questão pede. Agora, outro conteúdo abordado é a parte de gráficos. A banca pediu a respeito de cálculos, então a gente tem que falar de fórmula, como que uma fórmula é construída, com algumas das principais fórmulas das funções, e também temos que falar aqui da manipulação de tabelas e gráficos. Então a primeira coisa que devemos entender é que para inserirmos um gráfico, podemos ir no conceito de guia, a gente já estudou isso, guia, grupos. Então a gente vai na guia inserir no grupo gráficos da faixa de opções, ou se não, Alt F1, para que o Excel crie automaticamente um gráfico de colunas simples para você. Ou seja, se temos essa informação preenchida já, o que é projetado, o que é real, e temos os valores, se apertarmos Alt F1, ele já vai criar um gráfico padrão de colunas, ou seja, acabamos de desenvolver uma planilha de valores, Alt F1 ele já vai criar um gráfico padrão. Então ele já cria um gráfico com as informações padrões. A partir daí você tem várias opções para alterar o gráfico para que ele fique da maneira desejada. Então temos dados do gráfico, que é a imagem 1, e a imagem 2 é o gráfico criado a partir dos dados da planilha. Então vamos lá. Gráficos. Grande variedade de tipos de gráficos, como gráfico de colunas ou de pizza, e seus subtipos, como gráficos de colunas empilhados ou gráfico de pizza em 3D. Também pode criar um gráfico de combinações usando mais um tipo de gráfico. Ou seja, a gente pode ter um gráfico ou mais de um tipo de gráfico no mesmo esboço do gráfico, né? Então aqui a gente tem um exemplo de combinação, que a gente utiliza um tipo de gráfico coluna e linha. Então a gente tem as colunas e também temos a linha. Dois tipos de gráfico, uma combinação de gráficos do Microsoft Excel. Agora temos que entender, quando desenvolvemos um gráfico, é importante entendermos as áreas do gráfico, os elementos do gráfico. Então aqui ó, temos que ela é a área do gráfico. Então toda essa informação aqui, ó, ela temos a área do gráfico, que é o número 1. O número 2 é a área de plotagem do gráfico, que é isso aqui, ó. Então aqui temos o número 2, a área de plotagem do gráfico. O número 3 são os pontos de dados da série de dados que são plotados no gráfico. Então aqui toda a informação dos dados da planilha são presentes no número 3. Então todos os pontos aqui, todas as colunas, tratando desse tipo de gráfico aqui, ó, são as informações. Então aqui fala primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Então são os dados da planilha que alimentam o gráfico. O 4, eixo horizontal categoria e o eixo vertical valor, ao longo dos quais os dados são plotados no gráfico. Então aqui temos o 4, temos a categoria, valor,
No horizontal temos a categoria, no vertical temos os valores. 25 mil, 20 mil. O número 5 é a legenda do gráfico. Então aqui temos a legenda do gráfico. O 6 é um título de gráfico e o eixo que você pode utilizar no gráfico. Então aqui é um título que está dizendo vendas na Ásia Oriental. E o 7, um rótulo de dados que você pode usar para identificar os detalhes de um ponto de dados em uma série de dados. Então aqui colocamos, vamos dizer assim, ó, um rótulo, ou se não uma mensagem informativa, trimestre de 2007, vendas surpreendentes. Então é só questão de informação de um rótulo mesmo. Então, para inserirmos um gráfico, o que a banca pode cobrar? A banca pode cobrar conceitos, por exemplo, o ícone. Qual o ícone do gráfico de estilo pizza? Ou senão, o pessoal pode conferir o gráfico de colunas com um gráfico do tipo barras. Eles podem pedir esse ícone aqui, ó, e perguntar qual o nome desse gráfico. Qual a guia, onde inserimos os gráficos. Então, para inserirmos o gráfico, a gente sabe que é na guia inserir, no grupo gráficos, alguma pergunta dessa forma. Então aqui temos que na banca gosta de cobrar em relação a isso, conceito, e também gosta de cobrar o ícone, por exemplo, aqui temos o ícone de barras e temos o ícone de colunas. Ela pode perguntar, segundo na guia inserir gráficos, esse ícone, qual o nome dele? Se é colunas, linha, pizza, barras. Então, entre colunas e barras, pode confundir. Então, é importante entendermos como a banca gosta de cobrar para a gente nos preparar. Então, aqui para ver todos os tipos de gráficos disponíveis, a gente tem que clicar aqui, ó. Então, quando a gente clica aqui, ó, a gente consegue visualizar todos os tipos de gráficos disponíveis. Quando a gente clica nessa seta. Então a gente vai para uma questão da banca FUMARK, como ela gosta de cobrar. Por que eu falei da função se? Além dela ser muito importante, das mais utilizadas, a banca não vai cobrar um conteúdo fácil, ela vai cobrar um conteúdo mais elaborado para que quem esteja preparado vai acertar. Então vamos lá, FUMARK, órgão, ano de 2018, banca FUMARK, órgão Câmara de Pará de Minas. Agente legislativo, considera a planilha a seguir do Microsoft Excel, versão portuguesa 2010. Então, se estivesse no 2013, também seria o mesmo conceito. Então, a gente tem que entender que a banca deu dados. Então, aqui a gente tem as colunas A, coluna B, coluna C. E aqui temos as linhas de 1 a 5. Então, a banca deu uma tabela, várias informações na tabela. Então, ela vai exigir do candidato todos os conceitos. Então o candidato vai ter que saber como que é construída uma fórmula e como ele vai resolver a questão. Às vezes ela vai te pedir um exceto, igual nessa questão aqui, todos os resultados das fórmulas a seguir estão corretos, exceto. Ou seja, quando ela te dá o exceto, você vai ter que saber todos os conceitos das fórmulas. Principalmente nesse caso aqui, ó, são as fórmulas muito utilizadas, por exemplo, soma, quanti-se, soma-se. Então você vai ter que entender conceito de intervalo. Então vamos lá para as respostas. Então a gente tem aqui, ó, letra A, o resultado da fórmula soma A1, 2.B5 é 10. Então aqui a gente tem o valor da soma. Então a gente já sabe que é uma fórmula, uma função, B1, 2.B5. Então aqui, ó, B1, 2.B5. O 2 pontos a gente sabe que é o intervalo. Então na letra A gente sabe aqui, ó, tá falando que é 10. Então ele quer saber a soma de todos esses valores aqui. Então vamos somar aqui, ó, 3, 6, 7, 10. Então essa aqui tá verdadeira. O resultado da fórmula quanti-se A1, 2.B5 igual a B é 5. O quanti-se, ele quer saber quantos valores possui a letra B. Ou seja, quantas vezes o B está repetindo. Ele vai contar os valores, quantas vezes o B existe nesse intervalo. Então, nesse intervalo aqui maior, A1, 2.B5. Ou seja, ele vai contar quantas vezes o B apareceu. Então, nesse intervalo aqui, ó, quantas vezes o B apareceu? Ele apareceu aqui uma, apareceu aqui duas. Então, o B apareceu 2 vezes. Essa aqui é falsa.
A gente já encontrou a resposta. Mas por que não é 5? Porque ele não vai somar a quantidade de B. Ele não vai somar 2 e depois vai somar B 2 vezes e B 3 vezes. Ele vai contar B. Então o B está presente aqui 2 vezes, não 5 vezes. Então essa é falsa. Soma-se, então a gente tem soma-se A1 a 2.B5. Novamente esse intervalo todo. Ele vai somar A na coluna B1 2.B5. Então ele está procurando o A. É igual dessa forma que poderia ser igual de cima. Então aqui a gente tem aqui, ó, ele quer saber o A nesse intervalo aqui, ó, todo nesse intervalo. Então a gente tem o A aqui, o A aqui e o A aqui. Então aqui a gente tem 1, 3, 4, com mais um 5. Então aqui é verdadeiro. O resultado da forma soma assim B1 2.B5 diferente de 1. Então ele quer saber se é 8. Então aqui, ó, diferente de 1 é 8. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem 1 e tem 1. Então diferente do 1 é qualquer valor menos o 1. Então a gente vai somar aqui, ó, 2, 3 e 5. 2 com 3, 5 com 3, 8. Então essa aqui também é verdadeira. O valor, todos os resultados das fórmulas aqui estão corretos, exceto a B, porque ele quer contar a quantidade de vezes que o B aparece. O B apareceu 2 vezes, não apareceu 5. Resposta correta, letra B. Pessoal, se vocês têm interesse em adquirir um material complementar, teoria mais questões, envie um e-mail para desenvolvimento.div@gmail.com. Curta e compartilhe a página e até mais.